mais volta. As pessoas vão consumir cada vez mais vídeo. Então, o vendedor, a empresa que não estiver em vídeo no celular do cliente, ele vai perder negócio. Quando a gente chega em alguns lugares e a pessoa passou um tempo com a gente em vídeo, ela parece que ela te conhece. A gente não sabe quem que ela é, mas ela tem uma intimidade com você. Se você vende B2B, quando você aparece em vídeo, você gera credibilidade. Então, quando é jeito no evento, eu falei assim, cara, e aí, qual que é a estratégia de lançamento? Ah, a gente põe no catálogo. Eu falei, pô, cara, botar no catálogo, sabe, legal pra caramba, mas, cara, hoje em dia custa mais caro botar no catálogo do que gravar um vídeo. Olá, campeão! Olá, campeão! Prazer estar aqui com você, Raul Candeloro da Venda Mais, junto com o Marcelo Caetano. Estamos ontem num podcast super acelerado. Hoje a gente não vai ser paquidérmico, não vai ser lento, não. Hoje o negócio aqui é turbinado, galera. Você está pensando o quê? Tomamos Guaraná, Marcelo tomou uns negócios ali, colocou uma gororoba ali, um pó mágico no café e veio com uns cogumelos alucinógenos para vocês conseguirem acompanhar. Tá pensando aqui, galera, aqui não tem lentidão, não tem nada. Hoje não é, sabe, o guru da montanha, tá? Hoje a gente desceu a montanha, cambaleando, correndo, caindo e tipo, vamos com tudo, porra! Que começou um podcast Venda Mais, tá bom? Marcelo, comece aí. Oh, bacana. É bem isso, Raul. Hoje vamos mais acelerado, porque o nosso convidado fala tudo acelerado assim. Se a gente continuar, se a gente falar no nosso ritmo, vai parecer que ele está numa velocidade distante da gente. Então é muito bacana. Hoje o nosso convidado é um cara muito especial para a gente, né, Raul? Acho que você pode falar mais até do que eu sobre ele, porque eu sempre gosto de falar isso, cara. É um cara que a gente viu começar mesmo assim, né, cara? Pô, viu pegar busão para dar palestra, né, cara? Viu, sabe, pô, dar os primeiros passos mesmo. E eu nunca esqueço quando num das Expo Venda Mais lá, ele mostrou a tatuagem dele. O Jeffrey Gitomer ainda por cima, não é para ninguém não, ele subiu ali, o Jeffrey Gitomer falando, não sei o que, ele falou, epa, espera aí, começou a tirar a camisa, me lembro que eu fui me aproximando, o grupo todo, nós já vamos contar essa história. É isso, então é um cara muito especial, assim, é um cara que está muito forte nas redes sociais também, que é um assunto que eu acho que ele vai falar, deve falar hoje aqui junto com a gente, enfim, um cara que a gente tem um carinho muito especial. Esse é o nosso convidado de hoje. Vamos abrir aí. Branquinho, Marco Aurélio e Professor X. Nossa, hoje é um dia muito especial. Branquinho, super bem-vindo no Podcast BM. Oh, que alegria estar com vocês. Obrigado, Raul. Obrigado, Caetano. Sempre muito bom encontrar vocês. Faz tempo que nós não nos encontrávamos, né? Verdade, verdade. Eu acho que foi no evento da magia, inclusive, que a gente falou. Não me lembro, não tenho certeza. Foi nos bastidores de algum evento. Mas sabe que eu estava lembrando que uma das coisas que a Venda Mais sempre tentou fazer era promover o trabalho de quem estava fazendo uma coisa boa. A nossa missão foi sempre ajudar, né, vendedores e empresas do Brasil a venderem mais e melhor. E foi sempre uma discussão isso, porque a gente não queria ser fechado, a gente queria ser aberto, né? Na época tinha o Círculo dos Profissionais de Vendas, que era nossos principais concorrentes, e eu sempre usava a comparativa de que o círculo é fechado, eu queria abrir esse círculo. Então, eu sempre postava ou colocava na revista os artigos de pessoas que sempre nos procuravam. Todo mundo que queria ser palestrante vinha procurar, todo mundo que, né, lançava um livro vinha procurar. Tanto que a gente teve comunidade de Venda Mais, a gente criou a comunidade de Venda Mais online, porque não tinha onde colocar artigo, não tinha revista, né? E sempre coloquei telefone, e-mail, site de contato, assim, do tipo, gostou do trabalho dessa pessoa, vai. O que acontecia é que a maior parte das pessoas era muito inconsistente. O pessoal dizia, não, eu quero ser colunista, quero ser colunista. O pessoal, na verdade, queria mandar um artigo. No segundo artigo, a pessoa já mandava um artigo mais ou menos, no terceiro já se atrasava, o artigo era ruim. E aí, para mim, era uma forma de testar. Vamos ver se a pessoa realmente é consistente. E você foi realmente muito consistente. E eu me lembro, por exemplo, quando eu estava com a Ali Assad, com o meu time, depois a Natasha, sabe? Tipo, e precisava de alguém que falasse sobre alguns assuntos, né? Varejo foi sempre tua área forte. Você vinha e respondia rápido, quer dizer, consistência. E, ao mesmo tempo, a gente viu você começar... Você foi o primeiro cara que tinha, porque a gente tinha um áudio VM, né? Mas você tinha, acho que até hoje tem um e-mail, quando eu vou procurar, vou te mandar um e-mail, aparece lá, acho que é Rádio Vendas, né? Rádio Vendas, exato. Rádio Vendas era o meu programete de rádio, né? Que virou podcast, um dos primeiros podcasts de vendas. Aliás, nem existia esse nome, podcast, né? Era um programa que eu tinha numa emissora de rádio que eu comecei a compartilhar na internet, isso em 2007, 2008, então faz bastante tempo, né? Bem bacana.
Aí vamos falar que a gente teve sorte, né? Né? Não. Na verdade, nós estamos ralando aqui faz tempo, né? E aí, só um comentário rápido. Eu me lembro quando a gente trouxe o Jeffrey Gitomer, autor, né, da Bíblia das Vendas e todos aqueles outros livros fantásticos sobre vendas, para o Brasil, e ele estava, não lembro exatamente o que ele estava falando, que você pode até nos relembrar. Eu lembro, ele estava falando que grandes empresas são aquelas que os seus clientes fazem tatuagem. Aí ele falou da Harley Davidson, né? Falou da Harley Davidson, não sei o quê. Aí eu me lembro que o Branquinho levantou a mão e disse, não, aqui tem uma, não sei o quê. E eu me lembro que eu conhecia o Branquinho, mas não bem o suficiente ainda. E aí eu me lembro que ele levantou e começou a tirar a roupa. Né, Marcelo, já é o segundo episódio que nós estamos falando de alguém tirando a roupa. Não, você perdeu o Branquinho, o Marcelo no outro tirou a calça. Então, o podcast aqui está apelando aqui para ver se aumenta a audiência, né? Tipo, só contando as histórias de bastidores. Mas aí o Branquinho começou a tirar a roupa e eu me lembro que eu estava do lado do palco acompanhando o Jeffrey. E aí eu vim andando, assim, tipo, eu não sei o que esse cara vai fazer. E aí a minha equipe foi todo mundo meio que se aproximando. Então, tava a gente nas duas pontas do auditório acompanhando se precisar tirar esse cara, assim, né? Do tipo, gentilmente, assim, encaminhá-lo para a saída, né? Do tipo, o que esse cara vai fazer? Aí o cara tirou, né? Mostrou Eu Amo Vender, que eu achei muito legal. E o Jeffrey ficou muito impressionado. Ele veio falar comigo depois dizendo, cara, ninguém no mundo, e ele viaja o mundo inteiro dando palestra, né? Tinha conseguido fazer isso. E eu gosto muito disso. O Cláudio Diogo tem escrito, né, o Vender aqui, assim, né? Então, tipo, a galera que realmente vive isso, respira isso, a vida é essa, né? Então, tipo, muito legal e muito bom ver essa tua trajetória. Eu queria começar falando, você pode depois, obviamente, estender como você quiser, mas uma das coisas que mais me marcou, porque eu achei que foi super diferente e que mostra a sequência de atividades diferenciadas que você sempre foi fazendo, né? Tipo, eu sempre achei que criatividade foi um dos teus grandes. Você pegava, né? Até o teu Insta, né? Pô, de vez em quando você, né? Você inventa um monte de coisa. Acho muito legal. Mas você fez um tour, uma caravana pelo Brasil, viajando de cidade em cidade pelo interior, uns lugares assim, meu Deus, perdidos no mundo, né? E aí você ia lá, entrevistava as pessoas, a dona da loja, ia visitar não sei o que, e isso, nossa, uma bagagem incrível e uma experiência real, porque não é aquele varejo de empresa que está em grandes centros urbanos, no shopping, não, era aquele Brasil de verdade, né? O Brasil verdadeiro mesmo, e você estava lá. Então, você consegue fazer bem essa transição. Conte um pouquinho dessa viagem, de onde que saiu a ideia, e depois engate com o assunto que você quiser, que o Marcelo, vamos adorar ouvir e fazer outras perguntas. Essa expedição saiu da minha cidade, que é Três Corações, no sul de Minas. Eu fui até o Chuí, na divisa com o Uruguai, e de lá eu subi até chegar no norte do Amapá, lá no Oiapoque. Cruzei o Brasil literalmente daquela história, do Oiapoque ao Chuí, só que eu fiz ao contrário. Primeiro eu fui para o Chuí, depois cheguei lá no Oiapoque. 2 meses longe de casa, 17 mil quilômetros, dentro de um motorhome. Em cada cidade que eu parava, eu perguntei quem que é o melhor vendedor aqui da cidade. E aí eu fui entrevistar essas pessoas, quem eram os melhores vendedores de cada cidade. Eu tive alguns patrocínios nessa expedição também, que o Sebrae, o Mercado Livre, E-Commerce Brasil, uma distribuidora de etanol, uma distribuidora de cerveja, afinal de contas, o combustível não era só para o veículo, né? Era para os tripulantes também. E aí foi muito legal que o próprio Mercado Livre indicou alguns sellers, alguns vendedores para a gente entrevistar. Em cada cidade que a gente ia, a gente encontrava alguns palestrantes, alguns colegas que também indicavam ou uma loja, ou um representante comercial, ou uma startup. Então foi muito bacana, literalmente, conhecer os melhores vendedores do Brasil. E a gente decidiu que, ao fazer essa expedição, quem seria o melhor vendedor? Não adianta a gente escolher pelo mais lucrativo, senão a gente vai encontrar um vendedor de guindaste. Não adianta a gente procurar também o vendedor que mais vende, senão vai ser o cara do I99. Então, a busca foi pelo vendedor mais inspirador. E eu encontrei pessoas incríveis, gente de norte a sul do país, que faz a diferença mesmo diante de alguns obstáculos, mesmo diante de crise, de adversidade. E aí, conhecer as técnicas, conhecer as artimanhas, os trejeitos de cada uma dessas pessoas foi sensacional. E após essa viagem, eu comecei a dar muito mais palestras contando um pouco das histórias dos melhores vendedores do Brasil e quais técnicas eles utilizam, né? Foi uma experiência realmente transformadora na minha vida. E nunca mais, né? Chega, fizemos e pronto. Na verdade, assim, a minha busca, a partir dessa expedição de 2 meses longe de casa, eu percebi que ela não tem mais fim, porque cada vez que eu conto uma história, chega alguém,
bate no peito e fala assim, eu sou o melhor vendedor do Brasil, você ainda não me entrevistou, deixa eu te contar a minha história. E aí eu percebo que cada vez mais eu encontro novas pessoas. Eu não estou mais nessa expedição dentro do motorhome, mas quase toda semana eu encontro 2, 3 novos vendedores com uma história diferente, com uma história incrível, e isso é muito legal, né? Eu acabei me tornando uma referência nesse ponto também, de conhecer grandes vendedores e saber o que eles estão fazendo. Você sabe que é quase que uma meta-experiência. Na verdade, a nossa jornada de vida é essa jornada, né? Descobrindo grandes pessoas. Isso é muito... Não precisa, né? O motorhome, né? Isso é legal, porque simboliza, tangibiliza. Mas, de verdade, a grande jornada é essa. Marcelo. Branquinho, deixa eu te fazer uma pergunta, cara. Você, de repente, trocou essa... Como o Raul falou, você foi super criativo, né, cara? De repente, você fez essa viagem, ela te expôs, ela te trouxe palestras, ela fez um monte de coisa. E aí, cara, você é um dos caras mais ativos na rede social que eu conheço, cara. Eu não sei quanto... Você me conte quantos perfis você tem nas redes sociais, né? E o quanto esse jeito de vender, porque é um jeito de vender também, né? Com certeza você faz muitas palestras devido a isso, e o quanto esse jeito de vender te fez acontecer. Eu tenho essa curiosidade, Branquinho, porque é muito impressionante como você tem vários perfis e o quanto você se projeta nas redes sociais e o quanto isso vira negócios para vocês. Conta um pouco sobre isso, porque acho que faz parte dessa criatividade que o Raul falou. Aquilo que o Raul falou de consistência, não tenha dúvidas de que é o que faz a diferença com rede social. Não só com rede social, como qualquer trabalho, como qualquer negócio, né? Hoje eu tenho 3 grandes perfis no Instagram, um grande perfil no TikTok. No TikTok tem 650 mil seguidores nesse momento que a gente está gravando. No Instagram eu tenho a conta Leandro Branquinho, que é onde todo dia eu coloco alguma frase de vendas ou uma frase motivacional e um vídeo com uma técnica de venda, com alguma história de vendas. Eu tenho outro que se chama Líderes Vencedores, tem quase 300 mil seguidores, eu falo basicamente de liderança, e aí tem um outro perfil que é o Guru das Vendas. Começou meio que como uma piada, um monte de gente falava na internet, não confia nos gurus, não confie nesses gurus de internet. Eu pensei assim, cara, mas por que será que as pessoas têm tanto preconceito com um professor, com um sábio, com uma pessoa que estuda? Eu falei, quer saber? Eu vou criar esse perfil de zoeira, de brincadeira, mas compartilhando dicas de vendas, mas de um jeito leve, de um jeito mais como se fosse um desenho animado, como se fosse uma coisa mais infantil, mas falando sério. Quando teve um boom de inteligência artificial, eu dei uma mudada no perfil e transformei ele num perfil de inteligência artificial. Então, nesse perfil, não sou eu que falo, é um avatar virtual, é um perfil virtual, onde tem a minha voz, tem um boneco lá com estilo Pixar, que se lembra um pouco a minha pessoa, e todo dia tem algum vídeo de uma técnica de venda ou uma técnica de inteligência artificial. Então, esses 3 são os meus principais perfis. Tem alguns outros menores para trabalhos mais locais, mas eu comecei esses 3 perfis porque eu percebi que eu precisava, que eu podia ajudar as pessoas. E muita gente estava com dificuldade nas redes sociais. Principalmente no começo da pandemia, eu trabalhava sozinho, era só eu. E como eu tinha um pouco de tempo livre, porque tudo que eu tinha de trabalho no começo da pandemia foi cancelado, obviamente porque o Brasil fechou, o mundo fechou, né? Eu falei assim, olha, quer saber? Eu vou ajudar as pessoas a se reinventarem através das redes sociais. Então comecei a gravar live todo dia, comecei a dar dicas de vendas todo dia. E no começo da pandemia, o meu perfil disparou de crescimento. E ali eu comecei a ter a necessidade de chamar uma equipe para me ajudar. Então hoje tem um time que trabalha comigo, tem uma galera que trabalha comigo para me ajudar a manter a consistência nesses trabalhos, mas um dos motivos de eu ser muito ativo nas redes sociais é que eu comecei a ver resultado. Durante a pandemia, onde eu e meus colegas de palestrantes, né, todos nós perdemos contratos e perdemos trabalho, eu resolvi separar o meu tempo para ajudar as pessoas. E aí eu percebi que eu podia cobrar por isso também. Eu comecei a cobrar, criei um novo produto que eu não tinha até então, quase ninguém tinha produtos, os principais palestrantes de vendas no Brasil, né? Não tinha curso online, não tinha treinamento online. Então ali eu comecei a ver resultado. Vou interromper aqui, porque os principais tinham, os que não tinham eram os secundários. Então eu era secundário e não tinha. Desculpe, Branquinho, desculpe, mas é verdade, já tinha o Jack, é verdade. É verdade, já tinha. ATV, nós temos um instituto desde 2011, já olhando. Outro dia eu estava conversando com um palestrante que ele falou: não, eu fui proativo. Eu peguei durante a pandemia e lancei produto novo. Eu falei: isso não é proativo. Quando a água bate na bunda, não é ser proativo, é ser reativo. Essa é a definição de ser reativo, certo? O proativo está olhando lá o próximo passo, qual que é o próximo passo, né?
Mas a gente acredita muito porque o Brasil é muito grande, precisa desse modelo híbrido, porque senão, inclusive quando você vai, por exemplo, dar uma palestra, como é que você dá suporte? Como é que você dá sustentação depois? Como é que você para uma turma toda de vendedores ou de gerentes, que né, tem que treinar gerente também, ou de diretores para fazer mentoria no Brasil inteiro? Como é que você vai fazer isso presencial o tempo inteiro? Não dá. Então, o online é fundamental. Não substitui, obviamente, eu acho que o presencial é super forte, mas o online é fundamental, ainda mais num país do gigante como o Brasil. Mas desculpe te interromper, voltando. Naquele momento de início de pandemia, eu resolvi oferecer de graça mesmo. Eu falei assim, olha, muita gente não sabe usar o WhatsApp, não sabe usar o Instagram. Então, como eu já sabia, eu comecei a todo dia compartilhar de maneira gratuita mesmo. Ofereci certificado, vem cá, assiste as minhas aulas, faz esse teste, eu te dou o certificado de graça para você aprender. E ali, como eu fiz isso de verdade, assim, de coração, para ajudar as pessoas, eu percebi que eu tive um crescimento muito grande nas redes sociais. E logo, na sequência, virou natural eu cobrar pelo serviço, né? Mas então foi basicamente isso que, respondendo a pergunta do Caetano, né? Hoje, esses 3 grandes perfis, eles me trazem muito negócio, muito dinheiro, muitos novos clientes e exposição também. Mas isso tudo começou sozinho e hoje um time me ajuda a manter tudo isso. Perfeito. E você acha que isso... Agora falando, porque você está falando como palestrante, mas você, né, está trabalhando com empresas de vários setores. E uma das coisas que a gente às vezes vê é que, sei lá, é uma indústria, ou é um atacado, ou é o pessoal diz, não, na minha região não, no meu segmento não, né? E aí a gente sempre diz, gente, vender é vender. A pandemia, eu acho que foi um grande incentivador da adoção de algumas tecnologias que em algumas estavam paradas. Mas o pessoal, às vezes, em muitos momentos, ainda resistentes, inclusive internamente. Por que eu não posso ter um canal fechado, onde eu me comunico com a minha equipe de vendas e só mando um recado? Uma das coisas muito interessantes que eu vi quando eu fui visitar o Gitomer, ele mora aqui em Charlotte também, né? Só que ele mora no centro, eu moro num bairro um pouco mais afastado. Eu fui lá no centro, ele tem um galpão que ele comprou, velho, reformou, é bem legal, porque aqueles antigos, assim, que era uma indústria com tijolo e tal. Ele tem um estúdio de gravação onde ele tem um armário com camisas dos clientes dele. Que legal. Então, quando ele vai fazer para a apresentação, né, para aquele cliente, ele coloca a camisa do cliente. E ele está lá. Maravilhoso. Pois é. Então, e muitas vezes ele está fazendo fechado só para aquela turma. Mas hoje em dia, por exemplo, a gente sempre fala sobre isso. Um diretor pode fazer um comunicado, um gerente pode fazer isso para o seu time, né? Então, fala um pouquinho mais sobre isso, de dizer, cara, não é só para quem quer aparecer, é para vender mais, é uma ferramenta de vendas e serve para todo mundo, né? Então, dá um pouquinho de tua opinião e de algumas dicas para o pessoal poder finalmente começar a aproveitar melhor a força dessas ferramentas. Olha só, cada vez mais as pessoas têm acesso a celulares bons, cada vez mais a internet está mais rápida. Isso faz com que cada vez mais as pessoas consumam cada vez mais vídeo. Não tem mais volta, as pessoas vão consumir cada vez mais vídeo. Então, o vendedor, a empresa que não estiver em vídeo no celular do cliente, ele vai perder negócio. E aparecer em vídeo não é sobre se aparecer, se mostrar, virar blogueirinho, virar digital influencer, não é isso. Aparecer em vídeo é gerar credibilidade. Quem aparece em vídeo gera mais credibilidade para o cliente. O cliente está na dúvida se ele vai comprar um produto ou serviço de uma empresa ou de outra. Ele vai lá e procura nas redes sociais. Antes as pessoas procuravam só no Google. Hoje o TikTok é ferramenta de busca. Hoje o Instagram é ferramenta de busca. O YouTube é ferramenta de busca. Então a pessoa, o cliente em potencial, coloca ali, pesquisa ali sobre uma empresa e muitas vezes acha o próprio vendedor. Nem sempre a pessoa vai no perfil da empresa, porque pessoas se conectam com pessoas. Numa rede social, as pessoas preferem procurar outras pessoas do que procurar empresa. Então, quando tem ali um vendedor, um líder, um gerente, um proprietário de uma empresa que aparece em vídeo, ele automaticamente ganha a credibilidade daquele cliente. Então, aparecer em vídeo não tem a ver com se amostrar. Tudo bem se a pessoa quiser se amostrar, e tem gente que minha avó dizia, né? Tem gente que gosta de se amostrar. E tem gente que consegue vender mais
com esse tipo de postagem, com lifestyle, mostrando carrão, mostrando mansão, mostrando o estilo de vida dela. Não precisa disso. Se o teu público é esse, beleza, vai em frente. O meu não é esse. Então, eu não mostro lifestyle, eu não mostro muito bastidores da minha vida, mas eu todo dia estou, de alguma forma, em vídeo para me comunicar com os meus clientes e clientes em potencial. Mesmo quem vende para outras empresas. Se você vende B2B, quando você aparece em vídeo, você gera credibilidade. Então, inclusive, tem algumas dicas que a gente poderia falar sobre isso para a pessoa perder o receio ou medo de gravar vídeo. E se a pessoa não quiser aparecer em vídeo, contrata quem sabe, contrata quem gosta. Ou ainda, como no perfil que eu te falei, o guru das vendas, não sou eu que apareço, é um avatar, um perfil virtual que está ali fazendo o trabalho de comunicar com os meus clientes, né? Você sabe que, Marcelo, antes só um pouquinho, mas eu estava numa reunião agora, antes da gente começar o podcast, onde uma das gerências regionais criou uma lista de WhatsApp para um perfil de público e todas as semanas está mandando uma oferta, porque eles estavam com dificuldade, a área é muito grande, estava com dificuldade de cobrir pessoalmente, né, visitar, e quando chegava, às vezes, na última linha lá da roteirização dos vendedores, já tinha quase que terminado o período da oferta. Então, eles estavam com um problema, né? O cliente chegava e reclamava, na verdade, dizendo, pô, mas você só me deu 2 dias, se tivesse me dado mais tempo. Os caras criaram se você parar para é até meio básico, né? Mas super interessante. Criaram uma lista de WhatsApp, colocaram os clientes que disseram que é ok, grava um videozinho rápido, aí mostra, às vezes, é um pacote, é um não sei o que, se ganha um brinde, não sei o que, papapá, ganha... Pronto, manda. Eles disseram, sucesso. É o maior sucesso e é uma iniciativa que uma pessoa fez, né? E o Marcelo depois tem algumas histórias interessantes, porque clientes dele, da área de imóveis, inclusive cliente nosso da área de educação, também começou a fazer a apresentação da escola em vídeo. Tinha uma corretora de imóveis que gravava vídeo dos imóveis, super engraçado. Ela, por conta própria, fazia, né? Não era nem a construtora, nem a imobiliária, mas era ela e o marido estava junto, então tem um monte de histórias. A gente acompanha no Netflix uma família francesa que se chama L'Agence, que é a agência, que eu recomendo para todo mundo. L'Agence. Eles trabalham em imóveis, né, em Paris, e depois foram crescendo, etc. E é legal de ver desde o começo, a primeira temporada, porque é um pai e os filhos, certo? E a mulher trabalha, e aí tem a avó, quer dizer, uma coisa super familiar, mas agora são gigantes. E eles vão crescendo, crescendo. E num dos últimos episódios que a gente assistiu, ele foi mostrar um super apartamento de luxo em Paris, junto com um influencer. O influencer é que conseguiu a audiência, certo? E ele, como corretor, foi mostrar e dizendo aqui é a sala, aqui é a piscina, era uma cobertura, aqui não sei o que, papapá, aqui, papapá. E eles racharam a comissão. Então, tinha um influencer conseguindo audiência e ele, como vendedor, mostrando, e foi o maior sucesso. E ele vendeu o imóvel em Paris para uma compradora de Nova York, porque a audiência, quando você abre a audiência, que é outra coisa que depois a gente pode comentar, eu posso vender no Brasil inteiro e às vezes amplio, né? Eu tenho clientes, por exemplo, em São José do Rio Preto, que tinham 2 lojas físicas, uma em shopping e uma de rua, e fecharam só para trabalhar Mercado Livre. E ganham mais dinheiro, e tem mais volume, etc. E os caras... E aí, só que o cara teve que aprender a fazer anúncio online, porque antes não fazia. Antes ele tinha a loja, ficava esperando que o cliente viesse, fazia um anúncio ou outro. Ele mudou, né? Mas, Marcelo, você tem um monte de histórias aí para contar e queria comentar alguma coisa também, né? Na verdade, o que eu vejo é o seguinte, o Branquinho falou um pouco aqui sobre usar o vídeo para vender. E eu queria falar um pouquinho sobre esse assunto aqui, que eu acho super importante, né? A gente vai nas empresas e a gente fala assim, cara, de verdade mesmo, quando você lança um produto, o que você faz? Em primeiro lugar, raramente a empresa tem uma estratégia clara para isso, né? Aí eu falo, cara, imediatamente lançou um produto, grava um vídeo, quem desenvolveu o produto, o gestor do produto, grava um vídeo e manda para a sua equipe comercial. E essa equipe comercial vai usar o vídeo que você gravou como suporte. Né? O problema é que a maioria das empresas não tem essa estratégia. Então, assim, usar vídeo, que hoje está tão comum com o tal do celular na mão da gente, as pessoas ainda não entenderam e não, na grande maioria, não incorporaram isso na rotina, cara. Semana passada mesmo, eu estava numa empresa, cara, um evento sensacional, maravilhoso, não sei o que, lançamento, tudo quanto é jeito no evento. Eu falei assim, cara, e aí, qual que é a estratégia de lançamento? A gente põe no catálogo. Falei, pô, cara, botar no catálogo.
Sabe, legal pra caramba, mas, cara, hoje em dia custa mais caro botar no catálogo do que gravar um vídeo. Quem é o cara que desenvolve? Não, é aquele técnico lá que desenvolve o produto. Cara, bota ele para falar do produto, pelo amor de Deus, cara. E ele vai falar para todos os seus vendedores, para todos os seus representantes, para todos os seus clientes sobre o produto. E quando seu vendedor chegar na frente do cliente e não souber o que falar, ele vai mostrar o vídeo do cara falando sobre o produto, porque acontece também. Você tem um vendedor que não está tão preparado e ele usa o vídeo. Então, eu estou falando isso para a gente falar um pouco sobre a importância de verdade usar esse multimídia que o Branquinho usa tão bem, que a gente está usando aqui, né? Uma metalinguagem a gente está usando aqui, né? Nessa conversa com vocês no podcast Venda Mais, mas o como a gente pode usar isso para comunicar de verdade com o cliente e o quanto as empresas não levam isso a sério. Não levam mesmo, elas são muito fracas nesse aspecto, porque quem que vai aparecer, é o que o Branquinho falou, cara, quem vai aparecer é o de menos. Hoje você põe um avatar aparecendo para explicar o produto, mas você pode pegar quem desenvolve, quem importa, quem compra, quem faz, quem vende bem, para falar sobre aquele produto, e isso é o básico dessa comunicação digital que a gente está vivendo hoje, sabe? O que eu vejo é que as empresas ainda estão muito perdidas dentro desse processo e acabam não tendo uma clareza muito grande de como usar isso. E muitas vezes, Caetano, é por medo do julgamento. A pessoa pensa assim, eu não vou gravar vídeo porque meu amigo, porque meu familiar vai falar assim que eu quero virar blogueirinho, que eu tô querendo aparecer na internet. E aí, esse medo do julgamento faz com que as pessoas deixem de fazer negócio. E isso que você falou é a mais pura verdade. Não importa quem seja a pessoa, dá para fazer com um avatar virtual, dá para você gravar a tela do celular, dá para você filmar só o produto, dá para fazer um slidecast, ou seja, a maioria dos celulares hoje já tem a opção de gravar a própria tela. Então, grave a tela enquanto você explica o produto que você vende, o serviço, o antes e depois do serviço que você presta. Grave a tela com depoimentos de clientes enquanto você lê os depoimentos de clientes. Então, assim, existem muitas maneiras de começar, de estar em vídeo, ainda que você não apareça, né? Mas tem que começar, tem que estar em vídeo mesmo. O comentário rápido aqui. Eu noto, inclusive, que as pessoas às vezes acham, por exemplo, sua voz esquisita, seu cabelo esquisito. Eu tenho um olho não sei o quê, sabe? Tipo assim, todo mundo tem, todo mundo tem. Outro dia eu estava em Málaga e a gente foi visitar o museu do Pablo Picasso. E o Pablo Que legal. Picasso tem umas pinturas onde a cara está deformada. E eu sempre achei aquilo muito esquisito, né? Porque os impressionistas, eu não sei o que, o ultra-realismo, não sei o quê. E aí eu fui ler da onde que saiu aquilo. E ele queria mostrar que ninguém é igual nas duas metades. Se você separar as duas metades do nosso, uma sobrancelha é sempre diferente da outra, o outro, né? A orelha não sei o que, certo? É muito, muito difícil você ter isso. E ele dizia... Você pintar uma pessoa como se ela fosse perfeita, você está sendo imperfeito. Então, eu quero explodir isso, quero fazer isso. E a gente, às vezes, tem uma voz interna muito dura com a gente mesmo. A gente tem uma voz crítica, que aí eu vejo, eu sei porque, por exemplo, eu tenho mentoradas minhas, que é uma luta, porque ela precisa ir no cabeleireiro, ela precisa se maquiar. E aí, um dos exercícios que a gente faz, você vai ligar o celular e você vai gravar só, você não precisa nem postar, mas se acostume com a ideia. Né? Eu me lembro que um cliente nosso, Marcelo é muito próximo dele, veio falar, eu vi que vocês estão fazendo vídeos e eu queria fazer alguns vídeos para minha equipe internos e eu queria também fazer estudos de caso. Então, por exemplo, o pessoal do agronegócio vai lá na fazenda, visita, e às vezes é uma fazenda exemplo, está fazendo alguma coisa legal, e é bacana porque você também valoriza o cliente, quer dizer, você mostrar, não é só você aparecendo, os teus clientes em vídeo também é muito forte. E aí ele falou, o que você, né? Ele falou, o que vocês têm, né? Como que vocês têm no estúdio? Eu falei, nós não temos estúdio nada. Cara, tipo, o celular hoje é o melhor estúdio que você tem. Tenha cuidado um pouquinho com a iluminação, né? Mas importante mesmo é o conteúdo, é você estar ali presente, e precisa começar esse processo. Eu me lembro que uma época eu estava com dificuldade de gravar vídeo para o Insta. Vídeo para o Insta é uma luta para mim, porque é 1 minuto, e em 1 minuto eu falei, oi, já acabou o tempo. Né? Tipo assim, eu não consigo fazer nada, né? Tanto que eu faço, quando eu vou fazer, eu faço o que eu chamo de mini aulas, que aí dá para usar os 10 minutos que eles te dão. Mas eu falei, não, eu vou treinar isso aqui. E comecei a postar, eu acho que foram 90 dias que eu fiz um sprint todo dia, e eu né, faço aquela coisa do Jerry Seinfeld, de você fazer streaks. Então você pega um calendário e marca X
e se não pode deixar uma casinha em branco. Se ficar em casinha em branco, não, tá errado. E se acontecer, volta imediatamente e volta no streak, tipo, não abandona. E fui. Chega uma hora que fica tão automático. Então, às vezes, a gente está num evento, numa palestra, você daria um depoimento, você faria alguma coisa assim, o pessoal diz, nossa, mas que facilidade que você tem. Cara, tipo, eu fiz 250 mil vezes, tipo assim, né? E vai. Mas é muito legal de você ver que quando o vendedor, a vendedora passa a desenvolver isso, é uma habilidade que você leva para o resto da vida, e é muito legal, você pode fazer, pode até dar esse testemunhal, Marcelo, também, quando a gente chega em alguns lugares e a pessoa passou um tempo com a gente em vídeo, ela parece que ela te conhece, a gente não sabe quem que ela é, mas ela tem uma intimidade com você que ela às vezes até fica emocionada. E para nós é a coisa mais simples, simplesmente porque você gravou um vídeo, falou uma coisa que impactou a vida dela, mas essa familiaridade, né? Tipo, você faz parte da vida da pessoa. E a gente pode fazer isso. E eu quero reforçar, o diretor, a diretora, o gerente, a gerente pode fazer isso com a sua equipe de vendas também e transmitir um recado muito forte, mas é no vídeo. Posso reforçar com outras coisas, o vídeo que é super importante. Eu particularmente gosto de áudio para algumas coisas também, né? A gente pode falar sobre isso. Mas, Branquinho, você estava fazendo assim com a cabeça. É, porque eu lembrei de uma dica que é muito boa, porque você falou que as pessoas, tem gente que vai no cabeleireiro para se arrumar. Hoje em dia, tem a possibilidade de você usar filtros. Então, por exemplo, o cara não fez a barba direito. Tem filtro que tira a barba. Você falou que a sobrancelha de um lado é diferente. Tem filtro que deixa os dois lados iguais. Tem filtro que faz maquiagem. Agora, tome muito cuidado. O filtro, ele serve para te dar coragem. Se você tá com receio de gravar vídeo, use um filtro que isso vai te dar um pouco mais de coragem. Mas não use filtro todo dia. Porque se você usar filtro todo dia, uma hora a pessoa vai te ver pessoalmente. E aí ela vai olhar esquisito para você e pensar assim, será que é essa pessoa mesmo que eu estava vendo em vídeo? Porque as pessoas usam tanto filtro que elas acabam mudando, não parecendo uma pessoa real, né? Então o filtro ele serve para te dar coragem, mas de vez em quando faz sem o filtro para você se acostumar também com o seu jeitão. Você sabe, Marcelo, quando eu fui pegar o Hank Trisler, lembro dele até hoje, o Hank Trisler, ele tinha um livro chamado No BS, então No Bullshit Selling, chamava. Eu trouxe ele para a Expo Venda Mais, e aí a gente foi pegar ele no aeroporto. Quando a gente foi pegar ele no aeroporto, a gente não encontrou ele. Né, aí chegou na hora que tinha um senhor, sério, de verdade, tava coitado, bem acabadinho, tava bem mal, ele tava muito mais gordo do que na foto, não tinha mais cabelo. Desculpe, né? O senhor é Hank Trisler? Sim, sou eu. Falei, porra, cara. Tipo, você parece aqueles Tinder, de vez em quando tem umas sobrinhas minhas que estão lá, dizem, olha isso aqui, sabe? Tipo assim, porra, não é isso aqui, o cara retocou, falou, não vale. Photoshopado não vale. Vale para você criar coragem, para você, né? Mas de vez em quando você tem que tirar o filtro e mostrar quem você realmente é. Isso gera conexão, a fragilidade, um ou outro defeito que você tenha, às vezes a pessoa que até gaga mesmo e ela tem a coragem de gravar um vídeo, isso gera empatia para as pessoas. Tem um cara que se chama Boy. O Boy, ele é do interior de Alagoas. E ele é muito gago. E todo dia ele grava um vídeo, sextou, vem comprar cerveja aqui. E é mais barato os vídeos dele, que a galera se coloca no lugar dele, vê o esforço que ele está tendo, mesmo ele tendo essa dificuldade na fala, ele vai lá e se esforça e faz toda sexta-feira. Então, a pessoa precisa enfrentar esses medos e esses receios, porque estar em vídeo, vou repetir, gera credibilidade. Não, e não tem como estar fora. Eu acho que esse é o grande ponto. Não, assim, eu sempre falo isso para os líderes, né? E os líderes aqui nos ouvem. Se você não se expõe, a sua equipe também não vai se expor, cara. E isso hoje em dia é muito delicado, sabe? Assim, eu conheço vários figurões do mercado que falam, pô, cara, eu tenho minha vida pessoal, não quero me expor, não sei o quê. Até tem uns que realmente não se expõem. Mas o cara que é gestor comercial, diretor comercial, e ele não se expõe, e ele não está lá falando do produto dele, ou não está lá repostando alguma coisa que a empresa dele repostou, a equipe não vai fazer também. Eu acho que esse é o grande ponto, sabe? Porque, já diria Peter Senge, né? A equipe não vai fazer o que você não faz.
E nesse caso você pode fazer. Então, não fazer é uma decisão. E também é uma decisão de que sua equipe não vai fazer. Então, esse ponto precisa ser bem trabalhado, porque é um jeito de comunicar super importante, e acho que a presença do Branquinho hoje aqui reforça muito isso, e a gente precisa se expor. É bom, é ruim? Cara, é fato, né? Não tem esse negócio de é bom ou é ruim. É fato, é necessário. Dá para fazer de outro jeito? Cara, dá. Mas aí você está achando que você é a última bolacha do pacote. E não é assim que a banda toca. É muito engraçado, porque vários gestores que eu conheço há muitos anos falam, não, cara, não vou fazer. Não vou fazer. E de repente eu vejo o cara começando a fazer timidamente, de repente eu vejo o cara fazendo. E é muito bacana ver isso acontecer, porque, cara, a equipe inteira começa a acelerar nesse processo. Tem vários casos aí de gestores que eu, dentro de clientes nossos de consultoria, que eu falo, cara, vem aqui, o negócio é o seguinte, se você não fizer, sua equipe não vai fazer. Pô, Caetano, não quero fazer. Então, sua equipe não vai fazer. E aí o cara começa a fazer, imediatamente a equipe acelera totalmente. Porque, exemplo, né, cara, não tem como não usar essa ferramenta. É mais ou menos como você ter uma loja e deixar a vitrine fechada. Marcelo, Vai. Diz. Outro dia eu vi um gestor de uma grande empresa, uma gestora, na verdade, e eu entrei no Instagram dela e o Instagram dela era fechado. Eu falei assim, mas por quê? Se ela precisa aumentar as vendas, por que ela está fechando o Instagram? Ela não quer que apareça o que ela compartilha ali? Para mim, não faz sentido uma pessoa que trabalha no comercial ter um Instagram em modo privado. Eu até entendo a pessoa que quer ter a privacidade. Ela quer compartilhar coisas da família, coisas para os amigos. Então, crie um Instagram só para isso. Mas é necessário que a pessoa tenha um perfil em modo público para que ela se relacione com mais pessoas, que ela aumente o teu ciclo de relacionamento. E a mesma coisa também tem as pessoas que não divulgam o trabalho. Tem lá o perfil, é aberto, mas uma outra gestora que eu vi uma vez, ela de uma grande empresa, ela tem uma equipe muito grande que ela coordena. Eu entrei no Instagram dela e tem lá um link para comprar bolo de pote que a irmã dela vende. Eu pensei, mas será que é a mesma pessoa? Ela é gestora de uma grande empresa e está ali divulgando o bolo de pote da irmã. Eu fiquei pensando, que tal se já pensou se essa pessoa ela criasse melhor a sua marca pessoal? Tivesse ali um link do trabalho dela. E no Instagram, por exemplo, dá para você colocar 2 links. E aí ela coloca o link da empresa que ela trabalha, ou seja, ela honra a empresa que ela trabalha e também divulga o bolo de pote da irmã. Gente, eu sou muito feliz de trabalhar nessa empresa, mas hoje eu estou aqui para divulgar o bolo de pote da minha irmã. Tem certeza que o bolo de pote da irmã venderia mais e, ao mesmo tempo, a construção da marca pessoal dela seria muito mais poderosa do que hoje em dia. O cliente em potencial, quando ele está fazendo negócio com você, ou ele pensando em fazer negócio com você, ele vai te procurar nas redes sociais, vai te procurar no LinkedIn, ou no Facebook, ou no Instagram, ou até mesmo no TikTok. E se ele não encontra alguma coisa que valorize, que traga valor para esse cliente, ou esse cliente em potencial, você vai perder negócio, porque tem gente que está fazendo isso, e está fazendo muito bem feito. Você sabe que eu tenho um grande amigo que é um advogado muito bem sucedido, né? E ele, é totalmente avesso à rede social. Aí o escritório dele é uma boutique, pouca gente no escritório, não sei o que, não sei o quê. Eu com o Raul fizemos uma mentoria com ele, né? E aí ele estava querendo contratar jovens para trabalhar no escritório com potencial. E ele não tinha nada. Ele tinha o site do escritório dele. E aí, quando ele começou a contratar jovens talentos, né? Eu tentei indicar para algumas pessoas, as pessoas falavam bem assim, mas eu tentei achar o escritório, não achei. Aí eu falei, Chico, os caras não estão achando esse escritório, né? Não vou falar o nome dele, Chico tem 1 milhão de advogados. O pessoal começou a não achar o escritório dele. Eu falei, Chico, os caras não estão achando o meu escritório. Ele falou, meu escritório fica aqui, né? Quem é do mercado conhece o meu escritório. Eu falei, pois é, cara, mas as pessoas precisam te achar na rede social, né? E aí ele começou a levar a sério isso. Às vezes as pessoas também têm usado a desculpa, mas os super ricos não têm rede social. Pois é, você não é um super rico, porque os super ricos têm. E aí os caras, outro ponto, eu tenho visto muita gente que tem dinheiro, empresários, querendo aparecer na rede social. Quem sabe aí eles tenham descoberto que tem um caminho de escala do negócio deles também, que eles precisam usar para atrair mais pessoas para o negócio dele crescer. Ou seja, está tudo fechando em cima disso. E a gente não pode simplesmente abdicar de fazer isso. A gente precisa de trabalhar. Então, assim, por mais que você seja resistente, você tem que ter uma estratégia para isso, senão seu negócio pode ter uma limitação muito importante. Eu tenho alguns comentários aqui para fazer que eu fui anotando, que tem várias coisas, né? O Carmine Gallo, ele escreveu um livro sobre apresentações e ele pegou os TED Talks mais visitados, etc.
E ele foi desenvolvendo uma linha que mostra que você pode contar histórias muito interessantes, né? O Cláudio Diogo fala sobre storytelling, e aí depois tem uma lista de 8 histórias que todo empresário ou todo líder deveria contar. A história da tua empresa, né? A história... Uma das coisas que eu gosto muito é quando aparece, por exemplo, a pessoa valorizando algo que ela acredita muito. Então, eu tenho um mentorado meu que é diretor nacional de uma multinacional. Ele foi fazer um curso de final de semana, na verdade, uma imersão, e ele saiu... E eu acho que era, sei lá, meio que trabalho de casa, porque né, ele saiu e postou nas mídias sociais, ele raramente se expõe dessa maneira, mas ele disse, eu aprendi 4 coisas nesse curso, certo? Aprendi a reforçar a humildade, aprendi que eu preciso sempre trabalhar nas coisas que eu posso melhorar, aprendi que eu preciso focar nos outros, na minha equipe, e eu aprendi que a conexão com Deus é o que me dá força, certo? Ele colocou isso. É um cara super, né? Tipo, ele não se posiciona, mas é um cara super top graduado. E ele postou isso nas mídias sociais. E foi incrível de começar a aparecer a lista de comentários embaixo de clientes e de pessoas da equipe dele dizendo que coisa fantástica, tipo, me senti tocado, sabe? Então mostra um lado humano dele. Ele não está se expondo, não está se exibindo nada. Ele falou 4 coisas que eu aprendi e que conectou de uma maneira muito forte com as pessoas que seguem e que estão no grupo dele. Então mesmo ele não está prospectando. Não está prospectando, mas ele está claramente se posicionando e o time dele estava acompanhando, dizendo, eu acredito nesses valores. E as pessoas embaixo dizendo, por isso que você é o chefe que você é. Então, se eu sou, imagina que eu sou um cliente, eu quero trabalhar com esse cara, eu quero trabalhar. E se eu estou prospectando candidatos para trabalhar comigo, uma das coisas que eu sempre falo, estou em RH, você entende que você está prospectando quando você está procurando candidatos? Isso é uma prospecção, é a definição de prospecção. Eu estou procurando bons candidatos, depois nós vamos filtrar. Ok, como que eles te acham? Certo? Depois tem um tipo de perfil que vai imediatamente no teu site e nas tuas mídias sociais, imediatamente. Eu vou começar a atrair... Quando a gente estava nos Small Giants, uma das coisas que a gente monitorava era quantidade de perfis com qualidade que a gente recebia de maneira receptiva. Eu não fui procurar ativamente. Era um indicador importante para nós, porque se eu estou fazendo o trabalho corretamente, as pessoas estão vindo me procurar. Eu não estou saindo procurar pessoas dizendo, venha, por favor, trabalhar para mim. Não, as pessoas estão vindo dizer, eu quero trabalhar para você. E se isso não está acontecendo, já é um sinal de alerta. Um bom líder vai ter esta demanda de dizer, eu quero trabalhar para você. Se você está tendo que sair atrás, note que você pode melhorar esta questão. Essa, então, é a primeira coisa de que o líder pode transmitir valores muito importantes. E eu vi isso aplicado de uma outra forma muito interessante em 2 situações. Uma vez eu estava no interior, fui lá dar a palestra na associação comercial, saí depois para jantar com a diretoria e a gente estava sentado ali e, de repente, todo mundo falava para uma mulher que estava do meu lado, que era diretora de alguma coisa lá da associação, dizia, quando que é o próximo? Pô, não sei o quê. E aí aquele gol já vendeu, não sei o que. Eu falei, mas todo mundo parece, tipo, é vereadora, né? Tipo, política. Ela falou, não, é que sabe o que é? Eu tinha uma loja de carro usado. Todo carro novo que chega, eu faço um vídeo mostrando o carro. E aí eu ensino as pessoas a comprarem aquele carro, porque todo carro tem sempre umas coisinhas que você tem que prestar atenção, certo? Às vezes é uma coisa, às vezes a outra, às vezes a parte elétrica, então eu abro o capô, eu mostro o motor, eu mostro a roda e eu ensino as pessoas a comprarem, certo? E ela disse, e virou meio que um programa aqui na cidade, todo mundo sabe, todo mundo no dia, no mesmo horário, vai ser o carro. E ela disse, e eu sempre vendo aquele carro. E ele é usado, e eu mostro, se tem uma coisa que está errada, eu vou mostrar que está errado, mas eu vou falar e estou educando as pessoas. Note que ao fazer isso, ela estava se posicionando muito forte no mercado também. As pessoas confiam absurdamente nela, porque ela não estava dizendo, esse carro é perfeito. Ela estava dizendo, não é. E justamente eu vou te ensinar a detectar a imperfeição. E pronto, as pessoas se sentiam mais inteligentes. Isso eu acho super interessante. E depois tem uma loja, é uma confeitaria que tem em Curitiba, chama Caramelodrama, que é de uma amiga de um amigo meu, e ele falou, passe a seguir. Então, ela, quando faz um bolo ou faz um doce, ela mostra os bastidores de como ele está sendo feito, mostra os ingredientes, e ela diz, olha o chocolate belga, porque eu só uso chocolate belga.
Por que que eu só uso chocolate? Ela vai dar uma aula sobre chocolate belga. Ela está fazendo um bolo, mas ela está falando sobre um ingrediente específico. Então, a pessoa que está assistindo dizendo, nossa, eu não sabia isso sobre o chocolate belga. Então, quando eu vou... Inclusive, que é outra coisa muito legal, eu ensino as pessoas a valorizarem corretamente algo, porque às vezes quando a gente está vendendo produto ou serviço premium, as pessoas estão nos comparando com algo que é inferior, mas a pessoa não está de verdade educada o suficiente como para saber a diferença entre uma coisa e outra, né? Então você tem que começar a investir nisso. Ao você fazer isso, você também está se posicionando, dizendo, eu acredito nisso aqui, esses são os nossos produtos e serviços, por isso que a gente faz essas coisas desse jeito. E note que legal que, de novo, não é eu querendo aparecer na frente de não sei o quê, eu sou bem-sucedido, eu tenho dinheiro. Não é isso. Pode se você quiser. Não é que nem você falou, não é a nossa turma, não é a turma do Marcelo, não é a minha. Tipo, a gente está super tranquilo onde a gente está. E as pessoas que a gente quer trabalhar, geralmente, quando vem conectada por valores, por coisas que acredita. A gente trabalha muito melhor com líderes que estão, né, tentando fazer um trabalho sério do que os líderes que estão tentando mostrar que ele tem uma Ferrari. E esses aí, para mim, são complicadinhos. Tem colegas nossos que eu posso até indicar e que estão... Né, é só entrar no Insta da pessoa e ver se ela também está fazendo isso e mostrando, estou aqui no resort 5 estrelas, não sei o quê. Ótimo, vá lá trabalhar. Nós também ficamos em resort 5 estrelas, mas, né, tipo, não precisamos ficar falando sobre isso. Mas a história de você mostrar os teus valores no que você acredita, isso é uma outra coisa que eu acho que, né, reconectando com o teu trabalho, que eu vejo muito. Se eu olhar os teus instas, você o tempo inteiro vai estar reforçando frases e dizer, cara, o Branquinho é muito transparente em relação a quem ele é, certo? No que eu acredito, o que deveria ser feito, porque de vez em quando a gente encontra pessoas que são uma no palco e outra no bastidor. Inclusive na vida pessoal, tá? Então, tipo, né, até como organizador de evento, a gente fica sabendo de muita coisa, mas, tipo, a tua vida não, tá muito alinhada, né? Ou você disfarça muito bem, não sei qual que é o... Né? Você consegue, tem até aquela velho ditado, né? Você consegue falar uma mentira, mas se você... Uma hora as pessoas vão descobrir se, né, a mentira, né? Aliás, por falar em uma hora vai dar certo, uma hora vai dar errado, outro dia eu vi um estudo, se não me engano, da Universidade de Stanford. Aliás, esse estudo já foi repetido por várias universidades, que é o seguinte: eles pegaram uma turma com vários alunos e disseram para eles, olha, vocês vão estudar fotografia durante 30 dias. Vocês vão aprender tudo sobre lente, tudo sobre câmera, vão aprender como é que se usa a luz, como é que é a abertura do diafragma da câmera, e no final desses 30 dias, vocês vão me entregar uma foto. Vocês vão passar 30 dias estudando para que no final dos 30 dias vocês entreguem para a gente uma foto e essa foto vai ser avaliada por um grupo de fotógrafos profissionais. Para um segundo grupo, eles disseram o contrário. Vocês não terão tempo de estudar. Vocês terão 30 dias para fotografar. Fotografem o máximo que vocês puderem, ainda que vocês não tenham tempo de aprender muito sobre aquele equipamento, sobre luz, sobre abertura. Fotografem o tanto que vocês conseguirem e no final de 30 dias vocês vão escolher uma única foto. E aí depois eles compararam qual grupo tinha a foto mais legal. E disparado, aquele grupo que fotografou durante 30 dias teve a foto muito mais legal do que aquele grupo que estudou 30 dias. É importante estudar, é importante você se aperfeiçoar, mas para ter resultados com rede social ou com vídeo, você tem que começar. Não espere o momento perfeito, não espere a hora perfeita. Isso que o Raul falou, eu achei incrível, que uma pessoa começou a educar os clientes. Mas aí, se você que está assistindo a gente fica pensando, como eu vou educar os meus clientes? O que eu vou fazer? A minha iluminação, o meu equipamento... Tem que começar, porque quanto antes você começar, mais rápido você vai conseguir encontrar os melhores resultados. E claro, é sempre bom ter a autocrítica, né, de perceber que depois de uma semana você já conseguiu melhorar alguma coisa? Depois de 30 dias você já conseguiu mudar alguma coisa? Você aprendeu alguma coisa? Quando a gente percebe que dá para a gente melhorar, a gente... Ao longo do caminho, a gente consegue ter um resultado muito mais positivo. Eu acho que você sabe que você tem... Continue, mas só estudar não adianta. Eu acho que eu tenho que misturar. Acho que precisava de um terceiro grupo que mistura, né? Do tipo, estudou e tirou um monte de foto. Eu acho que é o... Mas eu acho que a gente sabe que está no caminho certo quando a gente olha para trás e começa a dar risada e sente até um pouco de vergonha quando a gente vê vídeo nosso antigo. Que na época parecia que estava, mas agora a gente fala, nossa, eu melhorei. Mas tá bom, faz parte da jornada, faz parte do crescimento. É isso, é essa história, né? É isso, né? Isso é igual palestra antiga, né? Esses dias um cliente foi nos primeiros contratantes de palestra, entrou em contato comigo querendo contratar uma palestra nova. Eu falei, cara, e ele riu, né?
Eu falei, cara, se você quer contratar uma palestra nova minha de novo, eu sou muito feliz, porque naquela época eu era muito fraco como palestrante. Daí ele falou assim, Caetano, todo mundo começa de algum jeito, né? E a vida da gente, né, para quem, qualquer trabalho que seja, é você errar, voltar e fazer de novo, errar, voltar, fazer de novo. Se você não se dispuser a isso, você não vai ser nada na sua vida, né? Então a rede social é só mais um ponto disso, né? Porque essa é a vida da gente. Você ia lá, subia no palco, a primeira palestra, um monte de vergonha, fazia, era ruim mesmo, não adianta falar que outra coisa, mas essa constância e essa resiliência, né? Você vê, volta à base de tudo, é o que faz você conseguir ter resultado em qualquer área da sua vida, né? Inclusive nas redes sociais, né? Que é só um reflexo desse processo todo. Maravilha. E você vê como... Eu acho que todo mundo, se parasse para olhar e fazer essa reflexão, eu estou fazendo um negócio que eu gosto muito que chama journaling, que é você basicamente escrever para você mesmo no final do dia. Tem gente que faz de manhã, eu gosto de fazer no final do dia. E eu comecei assim, é engraçado isso, meditação, eu briguei contra a meditação, achando que era uma frescura. A minha vida inteira sempre falei, não, eu sou guerreiro, eu sou ninja, eu sei que tá. Aí uma galera mega power começou a falar de meditação, eu falei, epa, eu só acho que sou eu que estou fora, né? Tipo, os Jedi meditavam também, eu falei, eu vou... E aí eu falei, pô, espera aí, isso aqui é diferente, né? E o journaling foi a mesma coisa. E você conversar com você mesmo permite essa autorreflexão de você fazer essa melhoria. A gente fala muito, por exemplo, o Marcelo sempre quando vai falar, né, com vendedor especificamente, pô, você saiu do cliente, você está fazendo a anotação do que foi, né? Tipo, o que aconteceu? Mas é naquele momento ali, se não se perde. Você pode até chegar no final do dia e fazer, né, uma revisão, mas precisa ser feito. E só o fato de você parar para olhar e refletir um pouco sobre aquilo. Quando o pessoal fala que precisa de 10 mil horas para você alcançar a maestria, esquecem que essas 10 mil horas são focadas em melhoria. Não é simplesmente 10 mil horas de repetição. É uma das coisas que o Malcolm Gladwell fala que foi mais incompreendido na hora de fazer o livro dele, do Outliers. Ele, tipo, você precisa de 10 mil horas, mas é 10 mil horas focadas em melhoria. E isso é sério, certo? E note que a gente às vezes sente que, e eu vejo isso muito no mundo corporativo e na área de vendas, esperando uma postura passiva, que a empresa me treine, que a empresa me desenvolva, que eu preciso receber feedback. Campeão, você já pode fazer isso, né? Inclusive, eu acho que as pessoas que naturalmente migram para um cargo de gestão, um supervisor, um gerente, um diretor, é uma pessoa que tem essa habilidade de olhar para si mesmo, porque, né, o outro dia, na mentoria, o Marcelo estava falando justamente sobre isso. Líderes, vamos parar de falar tanto de melhorar os outros e vamos falar um pouquinho mais sobre melhorar a nós mesmos, inclusive já dando a liderança pelo exemplo, né? Esse processo é muito bom. E o fato de você gravar vídeos, para mim, eu comecei a usar o Instagram como um mini blog, é um microblog para mim. Eu tenho uma ideia, tenho um pensamento, eu vou lá, documento e depois eu volto e digo... Vou relembrar, é um exercício constante. Então, lembre também para você que está nos ouvindo que não é só para os outros. Seja clientes, seja para diretores, no fundo é uma grande reflexão, é um grande processo de a gente lapidar, né, de ir lentamente melhorando quem nós somos e nessa jornada construindo uma pessoa melhor. Eu acho que se você olha só a parte do oba-oba da mídia social, se perde muita coisa, mas se você entende que no fundo também pode ser uma ferramenta super importante de comunicação com os outros, mas também com você mesmo e de melhoria para os outros e para você mesmo, né? Tem a questão dos valores da tua missão, é uma ferramenta super poderosa e seria uma pena você não usá-la porque ela veio contaminada por uma série de comportamentos inadequados de outras pessoas. Aprenda a decodificar, né, apurar isso e trabalhar corretamente, acho que você vai turbinar muito os seus resultados. Branquinha, também encaminhando aqui para o final da conversa, queria agradecer muito a tua presença e queria que você deixasse aqui, sei lá, uma história, um comentário, um pensamento, algo que você queira para as pessoas se lembrarem e também reforce como as pessoas podem te acompanhar, te seguir ou entrar em contato. Deixa eu contar rapidamente duas histórias, então. A primeira história é que quando a máquina de datilografar foi inventada, os escribas reclamaram. Quando o computador foi inventado, os professores de curso de datilografia reclamaram. Agora, quando o celular foi inventado, tem um monte de gente que ainda não percebeu que não tem mais volta. As pessoas não vão voltar
voltar na época do computador, de televisão, de tubo, não vão voltar na época da máquina de datilografar. As pessoas cada vez mais estarão presentes no celular e cada vez mais as pessoas vão usar vídeo. Então é importante que você esteja em vídeo, se conecte com seus clientes e clientes em potencial através do celular. Essa é a primeira história. A segunda história é que eu sou muito agradecido a vocês, Caetano, Raul. A minha vida mudou muito quando eu comecei a assinar a revista Venda Mais muitos anos atrás, e depois, quando eu fui convidado para escrever para a revista, foi maravilhoso. A minha vida mudou completamente. Então, a vocês, eu sou muito agradecido pelo trabalho que vocês fazem de anos e anos de educar o Brasil a vender mais e melhor. Aliás, esse slogan eu acho maravilhoso. Nossa missão é ajudar o Brasil a vender mais e melhor. Muito obrigado pelo trabalho que vocês fazem. Obrigado e parabéns, Branquinho. Marcelo, algum comentário? Branquinho, você merece. Você merece, é isso. Essa consistência sua é gigante e você merece esse resultado que você tem, né? E legal que a Venda Mais lá atrás ajudou você a dar os primeiros passos, né? Eu nunca esqueço disso. Esse dia a gente estava até conversando. Eu conversei com o Branquinho esses dias e eu sempre falo sobre isso, né? Sobre o Branquinho saindo. Você está morando onde agora, Branquinho? Você continua... Eu continuo morando em Três Corações, viajo bastante, mas eu continuo morando no sul de Minas. Branquinho, meu pai é mineiro do sul de Minas também. Quem é do sul de Minas não quer sair de lá de jeito nenhum e quando sai quer voltar. Mas o Branquinho viaja pra caramba, tenho visto o Branquinho em várias palestras aí, e toda vez que eu vejo eu fico muito feliz, e quando vejo as redes sociais também acontecendo, eu acho isso muito bacana. Mas eu acho que o mais bacana da conversa de hoje foi o seguinte: a rede social, na verdade, é um reflexo da vida. Se você é constante na vida, você vai ser constante na rede social. Se você consegue se expor na vida, você consegue se expor na rede social. Então, na verdade, nós estamos falando de um processo que é um reflexo e que a gente precisa pensar muito bem em como usar essa ferramenta poderosíssima aí. É isso. Perfeito. Maravilha. Ó, eu tenho um pedido especial para fazer. Dá para colocar nós três ao mesmo tempo na tela? Dá para colocar nós três ao mesmo tempo na tela? Olha, Agora você que está teste. vendo a gente agora, pega isso que a gente acabou de falar com vocês. Comece a utilizar as redes sociais. E que tal você começar agora? Faz um print nessa tela, compartilha nas suas redes sociais, marca Marcelo Caetano, marca Raul Candeloro, Leandro Branquinho e marca Venda Mais. Eu tenho certeza absoluta que se você fizer isso, começar agora e escrever alguma coisa. Acabei de ver uma aula, acabei de ver uma entrevista, um podcast com esses três caras. O que eu aprendi? E na sequência você escreve o que você aprendeu. É uma maneira de você começar a utilizar as suas redes sociais e mostrar para os seus clientes e clientes em potencial que você se atualiza, que você está sempre fazendo o teu trabalho, o teu dever de casa. Bora, dá um print nessa tela se você está vendo no celular, ou então fotografa a tela se você está vendo no computador, no seu computador. Combinado? Perfeito. Olha aí, Marcelo, uma aula aí de vendas e de mídia social. Cara, depois do Ricardo Ventura, Leandro Branquinho, cara, nós vamos ter que redesenhar todo esse negócio aqui para ficar ainda melhor na maneira em que a gente transmite a informação. Sensacional, Branquinho. Perfeito. Super aula. Imagem perfeita. Para quem está nos ouvindo no Spotify, vale a lógica também, certo? Você pode comentar no Spotify. Lembre que a gente está em áudio, tá no Spotify, está em vídeo no YouTube. Assista com a sua turma e pense como que a gente pode aproveitar melhor as ferramentas que existem. Sigam, né, os perfis do Leandro, do Caetano, do Raul, da Venda Mais. Tem muita coisa boa para você não só entender o que está sendo postado, mas a lógica do que está sendo feito, né? Do tipo, como que eu posso adaptar isso aqui para a minha realidade? Sempre vai vir essa criatividade lateral, é super importante. Lembre que a gente é a maior empresa de treinamento de vendas da América Latina, temos uma ferramenta de diagnóstico, se você precisa de consultoria, entre em contato. Então, estamos aqui para ajudar você de diversas formas, certo? Palestrante Branquinho, palestrante Caetano, palestrante Raul, temos o nosso espaço no palco, fazemos isso muito bem, mas se quiser se aprofundar, podemos ajudar também, tá? E eu queria terminar lendo um pensamento do Marco Aurélio, que é aquela imagem que o Branquinho está ali, um pensador estoico que diz o seguinte: você tem poder sobre a sua mente, mesmo quando não tem sobre os fatos externos. Compreenda essa lição e você encontrará toda a força que precisa. Marco Aurélio, ok? Então, termino com esse pensamento e algo para você reforçar com a tua equipe. A gente não controla os fatos externos, a gente não controla o mercado, a gente não controla o que os concorrentes estão fazendo,
mas a gente sempre pode controlar o que a gente pensa, o que a gente faz, e aí você tem toda a força que você precisa, tá bom? Grande abraço, campeão, pós-vendas, e até o próximo podcast VM. Valeu, Branquinho, abraço. Valeu, obrigado, grande abraço. Valeu, Caetano, valeu, Raul.